eu vou aqui para gravar, porque tem algumas pessoas que me ligaram por eu estar fazendo uma live mais cedo, e eles pediram para que eu pudesse transmitir, então eu vou transmitir para que essas pessoas alcancem lá o nosso objetivo. Amém? Diz assim no versículo 1: disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que não dá uvas, ele corta, embora esteja em mim. Mas o ramo que dá uvas, ele poda, a fim de que fique limpo e dê muitos frutos ainda. Vocês já estão limpos por meio do ensinamento que eu lhe tenho dito. Continue unido comigo e continuarei unido com você. Pois assim como um ramo só não dá uva quando está unido com uma planta, assim também um ramo só pode dar fruto quando ele está unido a uma planta. Assim também você só pode dar frutos se vocês ficarem comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido comigo será jogado fora e secará, e será como um ramo seco, que juntos serão jogados no fogo, onde serão queimados. Se vocês ficarem unidos comigo, a minha palavra continuar em vocês, vocês receberão tudo que vocês pedirem. A natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem frutos, e assim mostrando que são os meus discípulos. Assim como um pai que me ama, eu amo vocês, portanto continue unidos comigo, por meio do amor que tenho em vocês. Amém. Pode sentar. Queridos, antes de nós entrarmos no que é o Espírito Santo, eu queria deixar bem claro, aqui está diferente, eu fiz questão de ler aqui, porque na sua diz bem assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Vós que estão em mim, estão ligados em mim, que não dão fruto, são cortados. Primeiro vamos mostrar uma verdade. Existe uma videira que é verdadeira. Uma videira que é verdadeira. Então isso quer dizer que existem videiras falsas. É importante sabermos se estamos na videira verdadeira, porque existe uma qualidade para quem está na videira verdadeira. Qual é a qualidade? Dá frutos. A qualidade de quem está na videira verdadeira é dar fruto. Mas olha só, o que é que ele diz aqui? Aqueles que estão em mim e não dão fruto, opa, parei. Tem alguém que pode estar ligado na videira verdadeira e não está produzindo nada. É perigoso. Só que ele diz aqui: eu corto aquele que não dá. Parece que é para dizer assim, é para dar exemplo àqueles que estão produzindo, para nunca parar de produzir. Você está entendendo? Eu vou voltar para você, para sintetizar para você. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Então quer dizer que existem videiras que não são verdadeiras. Ele está dizendo: meu pai é o agricultor dessa videira. Ou seja, o que diz que ele é uma videira verdadeira é quem é o agricultor dele. Já não é só ele, é o agricultor que cuida dele. O agricultor que cuidou da videira está determinando que ela é verdadeira. Aí agora ele diz: só que tem um agravante, os galhos que estão em mim, eles precisam produzir. Só que tem uns que estão em mim que não produzem.
Você vê que Jesus está falando de videira, de frutos, e logo mais na frente nós vamos ver Paulo falando de frutos em Gálatas capítulo 5. Jesus está falando de frutos do Espírito, Jesus está falando de frutos de vontade de Deus, e Paulo está falando de frutos de vontade do Espírito Santo. Então, quando você vai para os frutos que Jesus está dizendo, você precisa entender que esse fruto é fruto de vontade de Deus, não é fruto do Espírito Santo. Aí você percebe que dentro do fruto da vontade de Deus é que você permaneça nele, é que você seja limpo, é que você produza mais. Então existe a vontade do Pai que não pode ser desconsiderado. A vontade de Deus para a nossa vida é que produzimos o fruto. Jesus diz bem assim: aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que faz a vontade do meu Pai, ama o seu próximo, ama o seu inimigo. Aquele que faz a vontade do meu Pai é testemunha em Jerusalém, em Judeia e no fim das terras. Aquele que faz a vontade do meu Pai produz, e não produz apenas, mas eles dão testemunho. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, eles estão ligados em mim, e tudo quanto ele pedir, eles recebem. Ele diz: aqueles que estão em mim, tudo que eles determinarem, o Pai vos darão. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Qual é a intenção de Jesus? Chamar nossa intenção é que a gente venha produzir frutos da vontade de Deus. Porque se você não produzir frutos da vontade de Deus, você não é da videira. Sabe o que eu percebi? Eu cortei um ramo esses dias, descendo por experiência, uma árvore que sempre me atrapalha quando eu estou descendo. Eu tenho que fazer uma curva nela, e eu quebrei o ramo, e ele ficou uns 4 dias ainda verde, e eu esperando, dizendo, passava por ele e dizia assim: quero ver quando ele secar. Agora é engraçado, eu passei agora por ele e ele ainda não secou como deveria secar. Porque tem pessoas que já foram cortadas de Deus, mas ainda não secaram, e elas ainda não entenderam que elas já estão separadas de Deus. Só que ela já não produz mais nada, e aí ela acha que ela tem Deus. Aí ela diz: não, eu posso não estar produzindo nada, mas eu ainda tenho folha. Preste atenção, não é a aparência que Deus espera de nós. Deus não espera que a gente tenha sucesso. Os frutos de Deus é que nós sejamos testemunho. Os frutos de Deus nunca vai ser para a gente ser outra coisa a não ser testemunho. Mas testemunha de quê? Testemunho do que se pede recebe, testemunha daquele que produz fruto, testemunha daquele que permanece, testemunha daquele que ama. Se você não faz nada disso, você não está nele. Então vamos lá. Eu quero mostrar para você quem é o Espírito Santo, porque existe uma manifestação do Espírito. E 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, abra aí comigo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: sem dúvida, grande é este mistério da fé. Deus foi manifesto em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Olha o testemunho, olha o testemunho. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. 1 Timóteo 3,16. Deus foi manifesto na carne, foi justificado em espírito,
contemplado por anjos, pregado entre os gentios ou entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Eu estou falando, usando esse texto para dividir, não a trindade, porque nós aprendemos a trindade de Deus, e na trindade de Deus a gente aprende Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando na verdade não é. Existe um outro nome que eu acho que se adequa melhor para se falar de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que eu chamo de triunidade. Diga comigo, triunidade. É 3 em 1. Diga comigo, 3 em 1. Não é? Eu estou falando isso para você sair dessa zona de trindade, porque toda vez que fala de trindade, você vai lembrar Pai, Filho e Espírito Santo. E aí você separa Deus demais, quando na verdade você não pode separá-lo tanto quanto ele deve ser separado. Essa palavra quer dizer 3 em 1. No hebraico, a palavra singular para Deus é El. El é Deus. El. Depois, ele é Elam. E depois ele é Elohim. Primeiro Deus é El. Depois é Elam. Depois é Elohim. Deus Pai de Gênesis, Deus Filhos, eu vou falar isso mais para frente, mas posso adiantar. A manifestação do Pai é a criação. Diga comigo, a manifestação do Pai é a criação. A manifestação do Filho, diga, é o viver no reino. A manifestação do Espírito é nos ensinar como ser cidadão do reino. Eu, Elohim e Elohim. O Deus que fez, o Deus que veio criar o sistema e o Deus que nos ensina a viver no sistema. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar a ser um cristão. Ele não está aqui para você viver do jeito que você acha. Ah, mas eu acho que a vida cristã tem que ser assim. Não. Quem nos diz como ser cristão é o Espírito Santo. Porque Jesus veio estabelecer o reino. O que foi que ele disse que o reino era? Ele disse: o reino não é comida nem bebida, mas poder. Aí ele diz: olha, o reino é reino de paz, reino de alegria. Aí Isaías diz: um filho nos nasceu e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz, que mostra tudo aquilo que o reino é e como nós devemos viver no reino, a partir desse conhecimento. Então Deus é Elam e é Elohim. Aí quando você fala Deus é Elohim, quando você quer falar Deus é El. Quando você quer falar o Deus na sua duplicidade, você fala Elam. E quando você quer falar o Deus na sua trindade, você fala Elohim. Você entendeu? Isso nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, quando a Bíblia diz bem assim. E essa palavra Elohim é traduzida em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aí é Eu. E aí nós vamos ver que o papel do Espírito Santo é essencial na vida do cristão. Às vezes as pessoas me perguntam: mas por que eu tenho que ter o Espírito Santo? Qual é a evidência do Espírito Santo? Se você for olhar a live que eu fiz hoje, você vai ver que eu estou falando que o Espírito Santo não faz barulho do lado de fora, o Espírito Santo faz barulho do lado de dentro. A maioria das pessoas que dizem ser cheio do Espírito Santo, o barulho dele é do lado de fora. Ele grita, ele esperneia, ele faz coisas que não diz nada, porque o Espírito Santo na vida da pessoa, ela provoca um barulho dentro dela,
ela provoca um barulho de confiança, ela provoca um barulho de fé, ela provoca um barulho de alegria, ela provoca um barulho de longanimidade, de fidelidade, de amor, de paz. O barulho é dentro e não do lado de fora. Mas o que o senhor acha de falar no Espírito Santo? Eu acho legal. Mas eu não posso dizer que uma pessoa tem o Espírito Santo só porque ela faz barulho do lado de fora. Se ela não consegue amar a Deus dentro, se ela não consegue confiar em Deus dentro, se ela não consegue amar o irmão dentro, não consegue amar a sua palavra, se ela não consegue falar do amor de Deus, e como lá na frente eu vou falar para você, mas já vou adiantar, um dos papéis do Espírito Santo é te fazer verdadeiro. Eu vou repetir, um dos papéis do Espírito Santo é te fazer verdadeiro. Mas você não é verdadeiro para falar suas verdades para os outros. Porque tem gente que é cheio do Espírito Santo para estar falando verdade para os outros. Ser verdadeiro não é falar o que eu acho a seu respeito. Ser verdadeiro é a prática de ser verdadeiro. Porque eu posso estar falando para você uma verdade, mas eu não sou verdadeiro porque eu não pratico a verdade em mim. Eu não sou verdadeiro quando eu dou meu dízimo que não é o que é, que eu roubo a Deus. Eu não sou verdadeiro. E qual o papel do Espírito Santo? Me conduzir como uma pessoa verdadeira. Se eu não consigo me comportar como uma pessoa verdadeira, verdadeiro não, vou repetir, não falar para as pessoas, mas verdadeiro no agir. No agir. Uma pessoa que não age como uma pessoa verdadeira para com Deus, ela é verdadeira para os outros, mas não para Deus. Então verdadeiro não é alguém que fala, eu vou falar para fulano, ela está precisando ouvir as verdades. Não é ser verdadeiro isso. Verdadeiro é você fazer aquilo que é verdade, é se comportar, é agir, é amar com verdade, amar sem falsidade, olhar para a pessoa e dizer, eu te amo, mas o coração está ali, preto, negro, mais preto do que o cão. Se é que o cão é preto. Ok? Então, o que nós estamos vendo é que a obra, olha só o que aconteceu. Antigamente, no tempo da criação, quando Deus era o El, o Espírito Santo de Deus vinha de vez em quando na vida das pessoas. Quando Jesus veio, a Bíblia diz que quando ele foi batizado no Espírito Santo, todas as coisas deram certo do que ele fazia. Todas as coisas deram certo. Eu até fiquei com medo de falar, mas eu vou falar. Tem pessoas que não conseguem compreender isso, mas olha, o que Jesus disse quando ele disse, eu preciso ir para que venha um outro a te guiar, ele está dizendo bem assim, eu preciso ir porque a obra que o outro vem para fazer é maior do que a que eu fiz. Eu preciso ir, porque eu apenas inaugurei o reino, mas vai vir um que vai fazer você viver no reino. Eu preciso ir. Aí eu lhe pergunto, que privilégio não era tocar em Jesus? Que privilégio não era sentir o calor de Jesus, dormir no peito de Jesus? Que privilégio! Mas ele está dizendo, não, mas vai vir um que vai ser melhor. Mas você diz, mas como é que o senhor pode dizer que vai ser melhor o Espírito Santo do que viver com Jesus? Eu preferia andar com Jesus. Não. Porque, preste atenção, Jesus disse, aquele que crê em mim fará mais obras do que o que eu fiz, ainda maiores. Então olha o que Jesus está dizendo, o Espírito Santo em você lhe proporcionará mais do que eu posso fazer fora de você. Então o Espírito Santo te dá habilidade que você não tem, o Espírito Santo te dá sabedoria que você não tem, o Espírito Santo te mostra a verdade, ele não deixa que você viva sem conhecer o caminho, ele não deixa você pecar. Quando você tem o Espírito Santo, toda vez que você está para pecar, ele acende uma luz, ele diz, você vai quebrar a cara, ele faz você sentir tristeza, ele faz você sentir dor. Já Jesus do lado de fora não conseguia fazer isso com você, sabe por quê? Porque, desculpe, isso é um ponto de vista meu.
Se o Espírito Santo já estivesse dentro de Judas, ele não teria se matado. Mas quando foi que o Espírito Santo veio? Quando ele, 40 dias depois, 50 dias depois, aí veio o Espírito Santo. Você percebe que Pedro, sem o Espírito Santo, até negava Jesus, mas Pedro com o Espírito Santo, na hora de morrer, diz: eu não sou nem digno de morrer com o meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. Você percebe que uma luz acendia na vida de Pedro, e ele agora já tem ousadia que ele não tinha. Quando Jesus era vivo, corpo, ele ainda conseguia negar. Sabe por quê? Porque Jesus do lado de fora não consegue fazer nada por nós, a não ser que a gente queira. Mas o Espírito de Deus dentro de nós, ele nos auxilia para que a gente não faça coisa errada. Então, ter o Espírito Santo dentro de nós é a maior oportunidade que a igreja pode ter hoje. A igreja que não tem o Espírito Santo, eu falo igreja não é templo, eu falo igreja a pessoa. Porque a porta do inferno não vai prevalecer contra essa porta. A porta do inferno não vai prevalecer contra mim. Então não fique dizendo: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Não, contra você. Se você for igreja. Se você não for igreja, o diabo vai reinar. Abra aí comigo, por favor, para você ir lendo. Nós vamos falar das características do Espírito Santo, porque o Espírito Santo agora é uma pessoa. Ele é uma pessoa, não é um vento. Ele pode agir como um vento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10, versículo de número 11. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 10. Dez, 11. Alguém lê alto aí com voz de trovão? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Preste atenção. O Espírito do homem revela para o homem o que o homem pensa. Mas o que Deus pensa só é revelado ao homem pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo precisa ser conhecido não como heresia, como alguns fazem, mas o Espírito Santo tem que ser conhecido para que o homem comece a conhecer o que é Deus. Porque assim como o Espírito do homem conhece o homem, o Espírito de Deus se revela para o seu Espírito. Então, se alguém quer ter conhecimento, ele tem que ter o Espírito de Deus. Se alguém quer saber qual que Deus está pensando a respeito, ele tem que saber, ele tem que ter o Espírito de Deus. Se alguém quer ter um entendimento de Deus, ele tem que mergulhar no que Deus diz, no Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus é capaz de revelar para você o que Deus pensa. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Abre aí para mim. 12, versículo 11. Alguém lê para mim. Mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito de Deus é o único que consegue dar presente para as pessoas, que consegue repartir o que Deus quer dar para cada um. Sabe, irmão, tem muita coisa que você ainda não tem, porque você ainda não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo começa a receber presentes. E presente de Deus sempre vai ser uma revelação, um poder na hora de milagre, uma ação na hora que você deveria agir, uma palavra na hora que você deveria dar, porque esse Espírito que começa a agir, dando a cada um segundo o que Deus deseja, porque todos nós precisamos aprender qual é o desejo de Deus, e Deus nos dá porções disso quando temos o Espírito Santo. O Espírito Santo,
Romanos capítulo de número 8, versículo de número 27. Romanos capítulo 8, versículo 27. Por que nós temos que entender qual é a característica do Espírito Santo? Eu estou dizendo, mostrando para você, que o Espírito Santo é como uma pessoa. Então ele dá, perceba que ele dá, perceba que ele revela o pensamento de Deus. Agora você vai entender que o Espírito de Deus, onde ele age. Romanos capítulo 8, 27. Alguém lê para mim. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é que, segundo Deus, intercede pelo santo. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Espírito de Deus é que conhece o pensamento, a mente. O Espírito de Deus, quando percebe que a gente não tem condições de falar, o que é que a Bíblia diz? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque ele consegue ver que a nossa mente está precisando ser ativada. Ele percebe que a gente não está tendo condição de pensar, condição de falar, e por isso que muita gente que não tem o Espírito Santo não sabe o que orar. Ele não sabe nem como orar. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou orar? Mas quem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus desperta na mente dele, através seja de gemidos inexprimíveis, ou através de palavras, dando para você aquilo que sua mente não tem. Então o Espírito de Deus é importante para ativar sua mente, para que você tenha palavras certas para dar para Deus. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vive na igreja, irmãos, com uma mente qualquer, menos a mente de Deus. Pula um pouco mais para frente, e Romanos capítulo 15, versículo de número 30. Romanos 15, 30. O Espírito Santo é uma pessoa que desperta a nossa mente. O Espírito Santo é uma pessoa que nos dá presente. O Espírito Santo é uma pessoa que nos dá conhecimento. E agora o Espírito Santo, quem lê? E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo amor do Espírito que combatais comigo nas vossas orações ouvindo a Deus. Olha o que ele está dizendo. O Espírito Santo, ele nos ama. E ele nos ama ao ponto de nos chamar, através de Paulo, para no amor do Espírito. O Espírito Santo me ama. No amor do Espírito, nós vemos poder realizar ou interceder em favor daquilo que nós precisamos. Então o Espírito de Deus nos ama. Ele não é dado, mas o Espírito Santo de Deus é para falar em línguas estranhas. Não é. O Espírito Santo de Deus foi dado para você por mais coisas que você imagina. Por isso que quando alguém vai falar para mim, eu tenho o Espírito de Deus, logo eu vou perguntar para ele, então me fala, o que é ser cheio do Espírito de Deus? Me dá uma palavra de conhecimento do Espírito de Deus. Me dá uma palavra de amor do Espírito de Deus. Me fala o que é que o Espírito de Deus fala para você. Abra aí João 15, 26, quando nós começamos. João capítulo 15, versículo 26. Pode ler. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Espírito Santo, que é uma pessoa que vai vir da parte do Pai, ele vai testificar de Jesus. Preste atenção. Sabe por que de vez em quando você fica cocheando? Mas será que Deus existe? Será que Jesus realmente existe? Tem hora que minha mente fica confusa. O Espírito Santo é o único que consegue colocar certeza na tua vida que Jesus Cristo, ele foi e ele é aquele que foi enviado por Deus. Por isso que uma pessoa que não tem o Espírito Santo desvia. Eu vou voltar numa palavra que eu falei outrora na nossa mensagem na igreja. Uma pessoa que desvia é uma pessoa ingrata, porque ela não consegue reconhecer o amor de Deus
por ela, por isso que ela desvia, e ela leva Jesus Cristo novamente para a cruz, para que seja escárnio na vida de todos. Capítulo 16, Amanda, versículo 13 de João. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Opa! Ele nos guiará em toda verdade. Então, por que você encontra pessoas dentro da igreja que não conseguem viver uma verdade de Deus? Legal. Por que as pessoas são levadas por vento de doutrina? Por que as pessoas são levadas a ter um pensamento criado por pessoas desviadas, heréticas, pessoas que não conseguem ter uma base bíblica? Por quê? Porque por não ter o Espírito de Deus, ele não consegue ser guiado na verdade. Meu restante. O que o Espírito Santo de Deus faz? Ele nos revela as coisas, ele nos faz viver na verdade. Tem pessoas que não conseguem compreender. O Espírito de Deus é importante para a tua vida. Quando você começa a ouvir o Espírito de Deus, você não anda mais no caminho que você andava. Uma igreja que não tem o verdadeiro Espírito de Deus, ela não consegue andar na verdade. Então eu sei porque muitas das vezes a gente prega e as pessoas não recebem. Porque a gente prega no Espírito de verdade. Jesus fala isso quando os discípulos chegam para ele e dizem bem assim. Jesus está falando sobre parábola lá em Marcos capítulo 8. Ele fala sobre parábola. E aí os discípulos dizem: Senhor, por que a gente não entende suas parábolas? Aí Jesus diz bem assim: porque aqueles que são do reino, a ele é revelado. Mas aqueles que não são do reino, eles ouvem, mas não entendem. Quem tem o Espírito de Deus, a verdade chega para ela. Então eu vou falar uma palavra e você já vai pegar, e o Espírito de Deus vai transformar. O Espírito de Deus vai dizer para você, vai completar. Você vai ouvir uma mensagem aqui, e quando você estiver indo para casa, o Espírito de Deus vai entrar na tua vida e vai dizer: está vendo aquilo ali? Pois é desse jeito, assim, assim, sua vida vai mudar. O Espírito de Deus te conduz no caminho da verdade. Mas quem não tem o Espírito de Deus, sai daqui e sabe o que acontece? O espírito do diabo que entra na vida da pessoa começa a fazer ela desviar daquilo que ela ouviu. Então, não é ter o Espírito Santo, irmãos, não é algo que a gente não tem que buscar, não é algo que a gente tem que deixar esquecido, como o dom de profecia ou o dom de prosperidade. Em João 14, diz que o Espírito Santo é aquele que nos consola, é paraquetos. Ele é aquele que nos consola. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a andar. O Espírito Santo é aquele que está sempre conosco, pronto para nos ajudar num momento difícil. O Espírito Santo é uma pessoa que precisa ser buscada. E eu vou falar sobre os obstáculos quais os obstáculos você enfrenta para você não ser cheio do Espírito Santo. Depois eu volto nesse assunto, vou ter que adiantar. Eu quero mostrar para você os obstáculos do Espírito Santo que nós encontramos e por que as pessoas não são batizadas com o Espírito Santo. Eu falei isso na minha live hoje, aplicando a partir da vida de Jairo, que eu falei sobre a vida de Jairo. A Bíblia diz que Jairo foi até Jesus, um homem conhecedor, e quando ele foi até Jesus, indo com ele até sua casa, de repente uma mulher cheia de coragem do Espírito Santo decidiu tocar na orla de Jesus.
E eu falei para as pessoas o seguinte: o que era que impedia Jairo de ter o milagre? A falta do Espírito Santo na vida dele. Ele tinha o conhecer, mas ele não tinha o Espírito que conduzia ele na verdade. E o que atrapalhou Jairo? Primeiro, medo. Jairo tinha medo. Segundo, Jairo desconfiava. Terceiro, Jairo duvidava. Quarto, Jairo era procrastinador porque demorava a tomar decisão. Aí você vê Jesus andando com ele, logo da família dele saiu ao encontro alguém que disse: não precisa mais dele, sua filha morreu. A Bíblia diz que ele caiu, Jesus viu que ele caiu em pranto, o semblante caiu, mudou. Jesus disse para ele: não tenha medo. Aí você percebe que a mulher do fluxo de sangue logo entra, e a Bíblia diz que ela consegue tirar poder de Jesus, poder do Espírito Santo. Ela tocou e se sentiu curada. Mas por quê? Porque ela não tinha nenhum obstáculo na fé dela. Ela não tinha nada que o atrapalhasse. Ela não é determinada, ela não é de coragem, não tinha medo dela, tinha expectativa, ela tinha fé, ela era determinada. Então tudo isso contribuiu para que o Espírito de Deus tocasse nela. Mas você percebe que até quando Jesus chega na casa de Jairo, ele precisa tirar da casa de Jairo aqueles que estão ali atrapalhando. Jesus não consegue encher uma casa se não tirar a morte dela. Jesus não consegue dar o Espírito Santo para a pessoa enquanto a pessoa tem dentro dela a morte, a amargura, o pecado, pecados ocultos que muitas das vezes não confessado, porque acha que não aconteceu nada, a gente não tem que confessar. Pecados que são provenientes de pessoas, de práticas, de palavras que falamos, quando nos levantamos contra o que Deus diz, quando nos levantamos contra a palavra de Deus. Pecados são diversos. A gente acha que pecado é só matar, roubar e destruir. Por isso que as pessoas dizem assim: ah, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, acho que eu vou para o céu. Mas você não respeita a palavra, você não respeita o Espírito de Deus, você não respeita a unção, você não respeita o lugar de Deus. Esse negócio de ser impedido pelo Espírito Santo você vai encontrar até quando você olha na vida de Jesus chegando ali no templo, e ele pega os barracos e quebra os barracos que havia feito, e ele diz: ei, a minha casa é chamada casa de oração. Não tem como Deus receber uma oração quando a gente está ocupado por coisas que a gente criou. O Espírito de Deus não pode habitar na vida de alguém que não consegue abrir mão de coisas que o atrapalham. Tem pessoas que não têm o Espírito de Deus porque ele tem medo. Ele tem medo da mudança que o Espírito de Deus vai fazer. Antigamente o medo era o seguinte: eu não vou me envolver muito com o Espírito Santo não, porque eu gosto do batom. E aí vai que o Espírito Santo de Deus toca de mim, eu vou ter que largar o batom. Não eu não vou buscar o Espírito Santo, vou dar glória a Deus, mas não quero negócio com o Espírito Santo, porque eu não quero abrir mão do batom. Aí outros diziam: não, eu não abro mão do meu brinco. Antigamente era isso: eu não abro mão dos meus brincos de jeito nenhum. Meu brinco não, eu abro mão de qualquer coisa, menos dos meus brincos. Aí outros diziam: não, eu não abro mão da minha calça comprida. Só que tudo isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. O problema nosso é que muitas das vezes rejeitamos o Espírito Santo, por isso que nós somos batizados com ele, geramos obstáculo, porque nós não queremos ser mudados interiormente. Porque se o Espírito de Deus começar a mandar a gente ser fiel, aí a gente vai dizer: mas por que eu tenho que ser fiel? E aí o Espírito Santo vai ter que obrigar você a fazer aquilo que ele foi mandado para fazer. Tem gente que não quer porque ele vai ter que obedecer.
Ele vai ter que ser humilde, ele prefere ficar com o orgulho dele. Tem gente que não quer ser humilde, porque humildade, presta atenção, humildade não é ser pobre. Humildade é obedecer sem olhar a quem manda. Irmãos, olha, tem igrejas aí tipo Silas Malafaia, tem uma igreja lá que tem juízes que é diácono, que limpa o banheiro. Mas como é que um juiz, irmãos, um procurador, um promotor, um desembargador está agora limpando o banheiro, irmão? Isso é obra do Espírito Santo. Esse homem teve que ser humilde, de olhar e dizer bem assim: minha profissão não está acima do meu servir a Deus. Então por que as pessoas não são cheias do Espírito Santo? Porque o orgulho dela é o obstáculo para que ela seja cheia do Espírito de Deus. Ela não quer servir, ela quer ser servida. Ela não quer amar o inimigo. Aí ela diz: não, eu não quero o Espírito Santo porque eu não quero amar aquele meu inimigo, eu odeio ele. Então por que muita gente não tem o Espírito de Deus? Não consegue ser cheio? Porque existem obstáculos na vida dele que está arrancando dele a oportunidade dele ser humilde, dele amar o que persegue, dele dizimar, dele ofertar, dele obedecer à autoridade, dele servir aos que são menos favorecidos que ele. Então ele não quer isso. E o Espírito não pode habitar onde há orgulho. O Espírito de Deus não pode habitar onde há orgulho. Onde há orgulho, o Senhor não pode fazer nada pela gente. Onde há orgulho, irmão, não tem como. Não tem como. Tem pessoas que acham, e eu quero mostrar aqui para você a característica do que eu estou falando. Preste atenção. Eu comecei falando, o Espírito de Deus, ele é um Espírito que nos conduz à verdade. O Espírito de Deus é o nosso professor. O Espírito de Deus é o nosso guia. O Espírito de Deus, ele glorifica o Senhor Jesus. O Espírito de Deus revela para nós o que há de vir. Essas são características do Espírito de Deus. Quando nós vamos olhar a obra do Espírito Santo na vida dos apóstolos, nós vamos perceber como eles mudaram a partir do Espírito Santo, como a vida deles mudaram. Pedro não ganhava uma alma, mas com o Espírito Santo, na primeira mensagem, ele ganhou 3.000. Ei, sem o Espírito de Deus, você não vai ter vontade de evangelizar. Você não vai se importar pelos outros, não. Sabe qual é a primeira característica? Me desculpe, a primeira característica de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela não tem vontade de ganhar almas. Ah não, graças a Deus eu tenho. Tá, você só tem vontade, mas você está fazendo alguma coisa? Não, então você não tem. Quando nós vamos olhar o Espírito Santo e Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que aqueles homens foram transformados cheios do Espírito. As coisas mudaram. Eles foram cheios. Em Gálatas capítulo 6, capítulo 5, versículo 22, fala sobre os frutos do Espírito que foi visto neles, e não mais aquele fruto de rebeldia, aquele fruto de falta de domínio próprio. Você não vai ver mais Pedro afoito, você não vai ver mais Pedro reclamando, você não vai ver discípulo reclamando, você vai ver todo mundo trazendo as coisas, colocando os pés dos apóstolos. Ninguém está fazendo as coisas sem uma unidade, porque o Espírito de Deus traz unidade. Quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, segundo Efésios, ela não é cheia de vinho. E aqui eu quero deixar para você esta palavra, porque a gente ouve por aí: embriagado pelo Espírito. Isso parece uma novela, não é igual? Porque toda vez que alguém diz, Jesus disse, não se embriagueis com vinho, mas vos embriagueis no Espírito. Alguém está vendo? Eu vou sair tocando por aí.
Entenda uma coisa: a pessoa que está embriagada pelo Espírito, ela está embriagada porque algo entrou dentro dela e mudou as funções dela. Ela sabe que ela está se comportando daquela forma, por quê? Porque ela tomou um vinho, encheu a cara. O Espírito de Deus, a Bíblia está dizendo assim: olha, vos embriagueis do Espírito, porque quando você estiver cheio do que vocês bebem, porque a igreja de Éfeso tomava todas. A igreja de Éfeso começou bem, mas ela se viciou, e agora eles já estavam se dando, parece a igreja de hoje, todo mundo podia fazer tudo, mas acabava dando as costas para o Espírito de Deus. Aí Paulo diz: para de vos embriagar com aquilo que há contenda, mas embriagueis com o Espírito Santo. Opa, para aí, não vos embriagueis com vinho onde há, diga, contendas, onde há, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. O Espírito Santo deve ter contenda. Então isso quer dizer que onde há contenda não há Espírito de Deus. Então quando você vê um irmão humano contenda com os outros, olhe para ele e diga assim, e chega na igreja e ainda dá um xarabataço. Ei, embriagar com o Espírito é para não haver contendas, porque o Espírito de Deus gera unidade, não contendas. Só que as pessoas acham que o Espírito de Deus é para a gente falar e matar os outros. Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, o marido cheio do Espírito, ele não briga com a mulher. A mulher cheia do Espírito não briga com o marido. Os pais cheios do Espírito não brigam com os filhos. Os filhos cheios do Espírito não brigam com os pais, porque o Espírito de Deus gera unidade. Então, para que eu estou falando do Espírito Santo? Porque se a igreja for cheia do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? As contendas vão encerrar. As pessoas vão se unir em prol de um objetivo: glorificar a Jesus. Glorificar Jesus. Mas a gente só vê dentro das igrejas contendas. Desculpa aqui, eu sei que tem um amigo que ia assistir, ele é pentecostal, Deltotano. Irmãos, as igrejas que mais têm contenda são as igrejas mais pentecostais. Não é por causa do Espírito Santo, é porque estão embriagados com suas rações e não do Espírito de Deus. Tem uma igreja em São José dos Campos chamada Igreja da Cidade, Carlito Paz. É uma igreja tão grande que no salão da igreja cabe 10 mil pessoas. E essa igreja, ela tem crescido tanto, mas tanto, que essa igreja tem editora de livro. Nessa igreja, tem academia. Nessa igreja tem lanchonete, tem McDonald's na igreja, né? É como se fosse um shopping. Lá dentro da igreja, as pessoas encontram tudo o que elas querem, mas a principal razão das pessoas estarem ali não é por causa do McDonald's, não é porque tem um Subaru, não é porque tem uma academia, não, é porque lá tem unidade. Lá quando eles decidem comprar uma terra na África para abençoar pessoas, eles compram. Lá quando eles decidem comprar um carro para ajudar alguém, eles compram. Quando eles decidem fazer um mutirão para ajudar famílias, eles conseguem. Agora, você vai ver lá, é uma igreja renovada, é uma igreja que tem o Espírito Santo, mas você não vai ver lá meninice, embriaguez, mas você vai ver unidade, você não vai ver contendas. O Espírito Santo é conhecido na Bíblia de várias maneiras. E eu quero dar aqui para você 5 maneiras pelas quais o Espírito de Deus é conhecido na Bíblia. Toda vez que você ler, você vai entender. O Espírito Santo é conhecido como o Espírito da vida. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Que diz:
Assim, quando Ele nos encher, Ele nos encherá de vida. O Espírito Santo é conhecido como santidade. O Espírito de santidade. Santidade quer dizer aqueles que foram separados. Quando a Bíblia diz seja santo, ele está dizendo seja separado, não seja misturado. O Espírito de santidade você vai encontrar em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, quando a Bíblia diz que nós temos que ser cheios da sua santidade. O Espírito de Deus não pode habitar em uma pessoa que não é santa, uma pessoa que não foi separada. Ah, mas Deus ainda não me separou. Ei, querido, separe-se. Nós estamos na semana da santificação. O Espírito de Deus é conhecido como Espírito da graça. O Espírito da graça está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 29, que ele fala que nós temos que ser cheios das coisas gloriosas da graça de Deus. O Espírito de Deus é conhecido como o Espírito da verdade. Nós vemos aí em João capítulo 14, do versículo 13 ao versículo 17. O Espírito Santo é conhecido como Espírito de poder, que está em Zacarias capítulo 10, capítulo 12, versículo 10, que diz que os homens serão cheios do poder. Então você não vai ver o Espírito de Deus de mentira. Eu vou falar aqui para vocês, não se assuste. Eu fui pastor na cidade da Bahia, e nessa cidade me chamaram para ir para um monte, com uma turma de pervertido que dizia que era pentecostal, que revelava até a alma das pessoas. Eu estou lá no monte orando, e de uma hora para outra, um homem que tinha aquele problema nas costas, aquele na bunda, ele estava sentado, coitado, eu numa árvore, eu sempre fui meio retirado numa árvore, ali orando a Deus. Aí de repente eu olho e vejo uma irmã levantando, uma irmã que tinha problema com ele, e foi lá e disse: Maná, Maná, eu tenho ouvido suas orações, Maná. Não chegou aos meus ouvidos, Maná. Eu não tenho te atendido pela oração que você faz contra o meu servo. Aí o cara que estava recebendo a acusação levantou: Nada disso, baixou lá. Você está equivocada, baixou lá. Porque eu conheço o meu servo, baixou lá. Você está mentindo. O que foi que eu fiz? Fui embora. Porque um era Maná e o outro era baixou. Só não era Jesus. Porque as pessoas, o que mais a gente vê no meio das pessoas que se dizem do Espírito Santo é uma briga para ver quem é o mais poderoso, para ver quem fala a verdade, uma acusação. Ei, não há Espírito de Deus quando não há verdade. Essa é uma das experiências. A outra experiência foi em Deus, quando eu fiz uma manhã de consagração no sábado. E aí eu tinha feito um café para entregar o jejum, meio-dia. E aí as duas irmãs, lembra como hoje ainda bem que era nosso filho, ela nem tem, não sabe nem por onde eu ando. Uma delas faleceu, que já era muito idosa, e a outra deve estar viva. Aguinaldo é o nome dela. Aguinaldo. E aí as duas estavam orando, e eu percebi a conversa delas. E eu lá de joelho no altar, orando. E aí eu vi a oração delas. A hora que eu dei uma língua diferente, aí a outra gritou: creme crack, creme crack, creme crack. Comereis, comereis, comereis. Eu disse: eu acho que elas estão com fome. Eu disse: rapaz do céu. E tinha lá creme crack mesmo. Eu tinha comprado creme crack, eu tinha comprado suco, café. Final da consagração para entregar. Eu fiquei assustado. Eu disse: meu Deus, será que elas estão falando em línguas pensando na comida? E olha daquelas pessoas de me parar e dizer: Deus me deu um recado para o senhor. E eu olhava assim e dizia: ai meu pai, vamos lá, fala.
Aí dizia, amém, amém, oh glória a Deus, amém, amém. O senhor crê, né? Eu disse, creio. Com o coração, com o dedo assim, né? O dedo fazendo cruz. Que às vezes elas vinham com um absurdo. Que eu dizia, ai meu pai, será que esse povo tem Deus? Porque as pessoas acham que eu não sou pentecostal. Mas não é. É porque toda árvore se conhece pelos seus frutos. Preste atenção no que eu vou mostrar. Eu vou te dar 6 características de que é o Espírito de Deus. Como ele pode ser visto, mas ele não é isso. Ok? Porque tem gente que diz, o Espírito de Deus é uma pomba. Não é. Não é. O Espírito de Deus não é pomba. Ele pode se apresentar. Isso está lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo como pomba. Viu o céu aberto e o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Como? E não de outra forma. Como uma pomba, né? É como a pomba e não a pomba. Segundo, o Espírito Santo é o selo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 e Apocalipse capítulo 7, versículo 3 ao 8. Ele é o selo. Toda vez que você selo, foi selado, fala-se do Espírito Santo. O Espírito Santo é como óleo, o óleo que desce sobre a barba de Arão. Isso está lá em Lucas capítulo 4, versículo de número 18, como também em Atos dos Apóstolos capítulo 10, versículo 38. O Espírito Santo é como um fogo. Aí tem gente, ó fogo, ó fogo, ó fogo, ó fogo. Não é fogo, ele é como fogo. Ele pode arder no seu coração, mas ele nunca te queima. Ele pode arder no teu coração para você fazer alguma coisa, mas ele não te queima. Ele não te obriga a fazer, mas ele arde em você para você fazer. Então não ache, eu estou queimado pelo Espírito Santo. Sai dessa, sai dessa. O Espírito Santo não te queima. Ele arde para você fazer a vontade do Pai, não para te queimar. Olha como eu estou queimado, ó. É o sol do Montes Claros. Amém? O Espírito Santo é como um vento. É como um vento. E foi visto um vento com línguas repartidas como fogo. Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 2. Como também em João capítulo 3, versículo de número 8. É como um vento. O Espírito Santo também pode ser indicado como um orvalho. O orvalho, no Salmo 133, versículo de número 3, Isaías capítulo 18, versículo de número 4. Eu estou sentindo uma brisa do Senhor, um orvalho. Eu estou sentindo o Espírito de Deus como um orvalho. Eu estou sentindo o Espírito de Deus como um frescor, como um vento, como uma calmaria. Você vai olhar para Isaías e você vai ver que Isaías, ele descreve o Espírito Santo como o Espírito que nos rega e nos traz o vento. Para encerrar, eu vou falar do obstáculo para a gente orar. Dos obstáculos um pouco mais. Para encerrar aqui. Abra aí Efésios capítulo de número 5. Minha bateria está indo embora e eu vou ter que pegar meu celular. Isaías capítulo 5, versículo de número. Desculpa, Efésios capítulo 5, versículo